E o senhor, deste dia que a gente conheceu ela lá no Dene, lá em Penápolis, e ela passou a fazer parte da história da WV, queria que você começasse contando curiosidades, histórias. Você lembra de cada tempo? Você lembra dos recordes que ela bateu? O que passa na sua cabeça para falar da Prime Fish? Bom, foi uma saga, né? Vamos dizer que foi um tempo muito intenso, desde o dia que nós compramos até hoje. Essa égua, ela caiu como uma luz dentro do Aras. Nós compramos ela no final de dezembro, num dia de confraternização da WV, lembra? Isso foi no finalzinho de dezembro. Do final de dezembro até o dia que ela bateu o recorde, foi um ano. Ou foi um mês. Um mês? Um mês. Então estava tudo predestinada para bater o recorde na seleção WV. E daquele jeito, ninguém esperava, todo mundo naquela época tinha um frisson ao redor da WV Crown Slick. Ela vinha numa sequência impressionante e todo mundo falava, ela vai quebrar o recorde, ela vai quebrar o recorde, ela vai quebrar o recorde. E a Prime, naquele 74 do Tiratema do Turato, correu aquele 16.313. A gente estava esperando a Crown que correria no 121. E ela antes veio? Ela antes veio e quebrou o recorde. Foi a segunda passada que o Sidney deu nela. A primeira foi um 16.700 numa categoria e a segunda foi essa. Ele nunca tinha montado ela. Ele conheceu ela naquele final de semana. Teve uma Eu me lembro que o Fernando preparou ela para ele. Então, tem essa curiosidade. A gente estava no leilão no Jonathan Dantas, uma semana antes. E aí o Fernando me ligou e falou, o Sidney me pediu aqui para levar a Prime semana que vem no Turato. Eu falei para ele, mas não tem sentido. Ele falou, não, eu comecei a dar uma galopada nela e eu vou levar. Posso? Aí eu falei que meu pai rapidinho, meu pai autorizou e nós levamos. E aí aconteceu tudo aqui. Levou pro Fernando preparar ela pro Sidney desconhecido montar. O Fernando estava preparando meio escondido. Entendeu? E aí acabou que deu isso aí. Agora, depois do recorde... Você lembra da reação do Sidney na hora que ele bateu o recorde? Eu lembro a hora que ele desceu, que ele se ajoelhou na frente da égua. Nossa, a gente em casa, não, ficamos totalmente sem reação. Não caía a ficha. Aí começou aquele monte de ligação, aquela coisa. É até estranho lembrar desse dia. Tudo bem. Bom, esse foi o recorde mundial, ela começava a escrever um mês. Isso que é muito interessante, ela começou a escrever a história, não foi de trás para frente, foi de frente para trás. Foi bater no recorde, é um negócio impressionante. E depois ela quebrou outros recordes de pista. Então aí diziam, e agora? O que vai acontecer? Será que ela continua? Será que ela não continua? Como que será que vai ser? Rapaz, eu vou contar para você a sequência. Então conta pra gente como é que foi. Isso aconteceu no final do mês de janeiro. No meio do mês de fevereiro nós levamos ela, na semana do carnaval, nós levamos ela para ir na Regional Oeste. Foi quando você tirou até o depoimento do Sidney aquele dia lá. Aí ela foi correr um 16.600, ele falou, levei ela por fora, rapaz, ela tá boa. E faltavam 15 dias pro Grand Prix. Levou para lá justamente para poder se adaptar um pouco mais com ela. E aí levou pro Grand Prix. No primeiro dia do Grand Prix, o recorde já era dela, tinham 4 tempos de 16.300 no Brasil. O dela, os 2 da Rolling e o do cavalo do Game Boy. Eram os 4 tempos 16.300. Naquele primeiro dia de Grand Prix, ela bateu o recorde da pista e seria o recorde mundial, não tivesse ela batido o recorde mundial. Então naquele dia ela tinha o primeiro e o segundo melhores tempos do mundo. Da história, no mundo inteiro. Exatamente. Aí, 2 dias depois, veio a quebra do recorde pela Inlove. Cheguei na pista de manhã cedo, já sabia do recorde, o recorde aconteceu umas 7h30, 7h40 da manhã. O Sidney falou, já vou resolver isso. Falei, bom dia. Bom dia. Aí foi toda aquela pressão. Ele passou o dia errando em praticamente todos os cavalos. Chegou do meio pro final. Vai embora, né? Do meio pro final do dia, eu chamei ele e a Mariana dentro do trailer, fizemos uma oração e disse que aquele momento mais importante era a gente ganhar a média. A gente já tinha ganho o GP e nós precisávamos de um tempo
que não era extraordinário àquele momento para poder ganhar a média. Nós precisávamos ganhar o Grand Prix, 16.480. que é super importante o Grand Prix. A média do Grand Prix, além do dinheiro que era grande, tem o Hall da Fama. Poxa, é uma das coisas mais importantes que o carro pode ter. Aquela placa eternizada. Aí era 16.480. Ele falou, cara, 16.480, essa égua faz toda hora. Eu falei, então vamos ganhar, cara. Nós não temos que fazer outra coisa, nós só temos que ganhar agora. Aí foi, correu um 16.420, 430, alguma coisa assim, ganhou. A felicidade foi geral. Eles bateram o recorde e nós ganhamos o título. Então foi muito jóia, foi legal pra caramba. Não tínhamos mais o recorde. Agora nós tínhamos que correr atrás do recorde. Ou de outros recordes. E uma curiosidade antes de você falar dos outros tempos, porque a maioria das éguas que fizeram, ou dos animais que fizeram isso, perderam a constância, perderam o foco e vieram tempos, mas vieram não com a frequência. Ela não. Ela continuou. Ela é impressionante, tanto que quando a gente fala que um carro tem um tempo 16.300, ele é ovacionado, é um super tempo. Ela tem 16 tempos na casa de 16.300. Abaixo de 16.300. Ela tem 4 tempos de 16.200, 227, 234, 254, 287. Aí ela tem 300, 306, 307, 313. São 16 tempos abaixo de 16.399. Quem mais tem isso é o Euros, que, se não me engano, são 14 ou 13. Então, é muita coisa. E as pistas que ela quebrou recorde, por exemplo, onde ela chamou a atenção? Posso seguir nessa linha? Cronologia, então, eu vou seguir na cronologia. Nós saímos dali e... Do Rafaela. Logo viria o Congresso. Congresso em Araçatuba. Eu acho que nós ainda corremos mais uma prova antes do Congresso, não sei se corremos ou não. E aí veio o GP do Congresso. No GP do Congresso ela já veio e fez o primeiro tempo de 16.300 depois da Rolling. Bateu o recorde da Rolling, bateu o recorde da pista, bateu o recorde dos eventos oficiais de novo e já teria mais um recorde. Ela nesse momento, a Inlove era recordista, ela tinha o segundo, o terceiro e o quarto menores tempos do mundo. Então ela começou de uma forma intensa demais. E aí, dali pra frente, foi uma campanha estarrecedora nas provas em que ela ia. Ela começou a chamar a atenção demais e é talvez a égua hoje que mais chama público para a passada. Quando o Lobo chama, vem ela aí, todo mundo para o que está fazendo e vai no olhar. Eu acho, até pela forma como ela entra na pista, aquela potência toda na entrada, aquele sai de lá de trás, aquilo chama muita atenção. Né? Uma coisa que também me chama muita atenção são as rivalidades. Nesse meio tempo criou-se algumas. O recorde mundial hoje é do Order, mas eu não vejo o Order como um rival da Prime. É um cavalo que ganhou muitas provas, mas não foi o cavalo que mais rivalizou. Eu vejo o Euros e a Invicta como sendo os maiores rivais, os cavalos que mais disputaram o primeiro, segundo, terceiro e estavam sempre juntos. Então eu queria também deixar uma notinha para esses dois cavalos que, sem dúvida, foram parte de todo esse sucesso dela, foi quem levaram mais vezes ela a chegar a um nível de... Quando fala rival, não é um rival pejorativo, é o que instigou ela, o que fez com que ela fosse mais... Um conjunto, né? Ela e o Sidney, né? Vamos dizer, o Sidney um aplauso, quem montava... Exatamente, é quem montava o Euros, quem monta o Euros e quem monta ela. E os dois cavalos sempre um levando o outro ao limite. E o Vinícius com a Invicta também é outro conjunto que fez com que ela fosse sempre levada ao limite. A constância desse outro conjunto também é extraordinária. Outro momento que foi muito legal foi na Copa dos Campeões 2023. Ela correu o GP, não correu tão bem. Depois do GP, no outro dia de manhã, vinha o Castrado. E no Castrado, o Order bateu o recorde da pista de Araçatuba com 16.300, abaixo de 16.300 dela. Isso foi de manhã. O Sidney vinha numa
numa prova que não tava as coisas se encaixando. E o Michael, era quem trabalhava com a gente na época, trouxe ela e parou ali no stand. No que parou no stand, o Sidney subiu, ficou ali com ela, esperando a hora de correr a aberta sênior. E aí eu chamei os dois, fizemos uma oraçãozinha e ela colocou a cabeça dentro. Nós estávamos 3 e ela colocou a cabeça dentro da oração. E ele, na hora que saiu dali, ele falou: rapaz, ela tá bem. Eu falei: rapaz, vai que você vai quebrar o recorde. Hoje é o dia de quebrar o recorde. E aí ganhou a prova numa passada assim, depois quase 400 milésimos no segundo, foi um negócio monstruoso. Quebrou de fato o recorde, mas da pista e dos eventos oficiais da BQM pela segunda vez. E acabou não batendo o recorde mundial, mas batendo mais uma vez o recorde. Escrevendo o nome em mais uma pista, mais um evento. Mais um evento da BQM e mais uma vez ratificando a potência e a força dela. Uma das coisas mais curiosas que tem é as provas que tem antidoping, que são as provas oficiais e que a Prime Fisher, o conjunto dela, a WV Leilões, você, seu pai particularmente, colocam o antidoping dentro da prova do Ponto Cultura da WV e ela foi desafiada também, desaforada nesse quesito em várias ocasiões. Eu acho que ela é recordista mundial de antidoping. Ela foi levada a pelo menos 30 exames de antidoping nesses últimos 3 anos. Eu não sei se é de uma forma legal ou não, mas as categorias em que ela corre, quase todas as vezes é levada. Caiu pra ela. E ela, semana sim, semana também, dando porrada. Bom, dessas provas todas você guarda muitas no coração. Tem alguma em particular, algum momento desses, o mais icônico para você? Rapaz, o mais icônico de todos eles foi sem dúvida, essa Copa dos Campeões. Essa Copa dos Campeões, quando ela quebrou o recorde do Order, tinha quebrado o recorde dela no mesmo dia. E aquele dia foi sem dúvida, com a Prime, a minha maior emoção.